aqui também no Tá. aplicativo. Não perde o fio não, Mourão. Não perde o fio, não. Tranquilo, beleza. Então, tem um movimento que eu gostei muito, que o PD perdeu essa oportunidade na época, que é a ideia do movimento municipalista. Você pensar a política pública a partir dos municípios. A alternativa que a nova Confederação do Equador, da Confederação Nordeste, né, o Consórcio Nordeste, é a nova Confederação do Equador. Eles queriam tentar fugir dessa ideia da prisão do federalismo, né? A prisão que nós temos dos estados em relação à União, o repasse de verba da União. Então, você pensar uma arrecadação financeira a partir dos municípios, pelos municípios para o povo, é interessante. Se eu fosse, de fato, como você diz, vereador, a primeira coisa que eu ia fazer era isso, implantar um aplicativo que iria decidir o que o mandato ia fazer. Eu não decido nada, cara. Quem sou eu? Eu só iria ser um moderador do poder público, tentando fazer a regulação mínima dessa intenção popular. No sentido de quê? De respeitar o direito, de respeitar a democracia, de respeitar o bem-estar público, de respeitar os pequenos e os grandes. Maquiavel dizia que o príncipe, né, o líder político, ele é um fiel da balança. Ele nem pode deixar os ricos esmagarem os pobres, e nem pode deixar os pobres fazerem a revolução e matarem todos os ricos. Né? Ele é o fiel da balança. Maquiavel não era um fascista, ele era um democrata. E nesse sentido, eu concordo com ele em parte. Eu não quero pensar uma revolução que mate todo mundo que é rico. Eu quero que esse cara se inclua. Mas se inclua de que forma? Sabe? Tem que ceder. Todo mundo vai ter que ceder. O problema é que a elite brasileira não quer ceder. Eles não querem fatiar o pão. Eles só querem jogar migalhas. E enquanto eles jogarem migalhas, eles vão deixar os cães famintos. E por eles. Show. Valeu. Professor Zé Maria, quer falar uma coisa? Só um parêntese sobre a terceira via, que para tentar ser justo com uma parcela da população que não é pequena. Então, eu acredito que tem uma parcela da população, e que não é pequena, que inclui aí boa parte da classe média, que ela gostaria de uma terceira via. É uma parte da população que não quer votar no Lula e nem quer votar no Bolsonaro. Ela gostaria de uma terceira via. Né? E aí, mas o problema são os nomes atuais que a gente tem na terceira via. Quando você oferece para essa pessoa, apresenta para essa pessoa o nome do Moro, essa pessoa, não, mas não é essa a terceira via que eu quero. Quando você apresenta o nome do Ciro, ela fala, mas não é essa a terceira via que eu quero. Então, não aparece uma terceira via que agrade essa parte da população, que não pode ser desconsiderada, que gostaria dessa terceira via. Não aparece esse nome. Então, essa terceira via acaba migrando boa parte dela para Lula ou para Bolsonaro. Tá? Então, acho que o grande problema da terceira via hoje são os nomes, o desejo, a ânsia da terceira via por uma parcela da população. Ela existe, ela é lícita, ela é bom que exista, né? Mas os nomes, quando você coloca, ele não agrada essa fatia da população. E aí muitas delas vão para Lula ou Bolsonaro. O que, eleitoralmente, no meu ponto de vista, inviabiliza essa terceira via. Essa terceira via, ela, eleitoralmente, hoje, ela está inviabilizada pelos nomes que se apresentam. Era só esse o parênteses. Não sei se Obrigado. Leonardo, quer conversar mais sobre a terceira via. Leonardo, como é que está o teu tempo aí para voltar para o trabalho? Dá certo ainda continuar? Vamos lá, só não posso estender muito, entendeu? Beleza, me fala um pouco aí se você acha que o Marreco de Maringá ainda consegue dar um levantar-voo e se o Cirão das Massas consegue tirar uma carta, um ás da manga. Bom, só abrir parênteses aqui para vocês, já que vocês estão falando de terceira via. Eu sou um eleitor, eu espero que essa terceira via apareça e aconteça, tá? Porque o eleitor brasileiro hoje não é uma moeda, ou ele é caro ou é coroa, tá? A gente falaram em representatividade, muitos não se sentem representados realmente como os políticos se apresentam, tá? E eu acho que a maior parte da população brasileira, às vezes, está amarrado um ou outro por questão de nome, tá? Não de projeto, tá? Eu não vou votar em nome, eu vou votar em projeto. Quem me apresentar um projeto que atenda às necessidades minhas como eleitor vai ser que vai ganhar meu voto, tá? No caso, não vai ser nem Lula nem Bolsonaro, tá? Eu sou um cara que gosto muito da ideia de economia de mercado liberal, tá?
A ideia que tem é de um candidato que apresente o maior possível de investimento no Brasil, tá, no nosso país, e atraia investidores internos, né? Então, abrir a economia de mercado para mim seria o ideal. Hoje, quem tem esse tipo de visão seria o Moro, tá? E ele não apresentou um projeto concreto ainda, eu espero que apresente. Seria um candidato que poderia puxar o meu voto, tá? Numa possível candidatura, confirmação de candidatura. Não, o que eu vejo, o que eu penso, tá? O que seria economia liberal? Economia liberal seria você atrair esse tipo de investimento, você chegasse no mercado hoje e comprasse um produto americano, que eu até acho que o Pedro falou que a questão de liberalismo seria uma questão americana, não, eu não concordo. Seria comprar no mercado hoje um produto americano, um chinês, um russo, um italiano, com preços acessíveis. Então, quando você aumentando a concorrência, você consegue ter esse tipo de acesso, tá? Para mim, a Petrobras é uma empresa não falida, mas uma empresa que não atende às necessidades básicas de um governo. Por que um governo hoje quer uma Petrobras? O que ele precisa ter? O que isso vai dar de ganho na população? Eu acho que é uma empresa que eu gostaria que fosse privatizada, que apareceu um candidato, vamos privatizar a Petrobras. Eu acho interessante, porque você não precisa disso. Uma empresa que ganha monopólio totalmente do mercado, coloca o preço que quer, entendeu? E a população fica à mercê disso, tá? Então, o que eu penso? O governo tem que investir? Tem que investir em saúde, educação, segurança, não numa petroleira. Mil desculpas, não é minha ideia de pensar. Então, eu espero que essa terceira via apareça, tá? Gosto muito do Ciro, tá? Gosto muito do Ciro, gosto muito do Moro, tá? Os dois estão se batendo aí. Eu acredito que ela não está se destacando hoje, porque está muito rateado. A terceira via hoje está muito rateado de votos, está distribuído entre Dória, Moro e Ciro. Como o Zé Maria falou, alguns desse ponto estão puxando para o Bolsonaro ou para o Lula. Para o Bolsonaro, hoje eu acho que tem muita gente que está sendo enganada ainda. Eu conheço gente que trabalha aqui comigo, que é aquele tiozão do Zap, né? Tudo que manda no WhatsApp dele, ele acredita, né? Então eu acho que é esse ponto aí que a gente precisa melhorar. Valeu, Léo. Só fazer um parêntese aí sobre a privatização da Petrobras e de outros órgãos, né, como Correios, por exemplo. Essa é uma questão interessante, né? Tem muita gente que diz: por que um governo precisaria de um Correios? Por que o governo precisaria da Petrobras? Né? Então, eu vou tentar. E aí, assim, privatiza tudo. Né? Por que o governo precisa dos Correios? Porque, no caso, o Correio é comunicação. Né? Por que o governo precisaria de uma estatal nas telecomunicações? Porque, por exemplo, no caso de guerra, no caso de tensão, né? O governo, no caso de guerra, no caso de tensão, o governo vai ter toda a sua comunicação na mão de uma empresa que é uma multinacional de outro país. A sua segurança nacional está na mão de uma empresa de outro país. Quando você fala da Petrobras, por que o governo quer a Petrobras? Por exemplo, para regular o preço do petróleo, para não ficar na mão do câmbio, na mão do dólar. Né? E para você agir sim, intervir sim, para que a população não seja prejudicada, para que não, a alta da gasolina ela influencia diretamente a volta da inflação. Então, quando a gente diz o governo não precisa da Petrobras, precisa. O governo não precisa dos Correios, precisa. Quem vai entregar uma carta em Parajuru, no interior do Beberibe? Uma empresa privada vai botar uma agência dos Correios lá para pegar carta? Não vai, porque não dá lucro. E a empresa privada, a essência dela é obter lucro. Isso não é errado, não estou dizendo que é errado. Tá? No modelo capitalista, a essência, o objetivo de uma empresa qual é? É obter lucro.
Eu não vou botar uma agência dos Correios no Parajuru, no interior de Beberibe, onde não tem ninguém ou pouquíssima gente botando carta. Não faz sentido para um capitalista botar um funcionário lá, montar uma infraestrutura para não ter retorno. E eu vou deixar essa população sem receber carta, sem enviar carta? Eu vou deixar essa população sem comunicação? Não, nós não podemos fazer isso. Então, o governo precisa sim atuar nessa área. A mesma coisa no combustível. A gente está vendo aí o que é deixar uma empresa mista, que nem é estatal e nem é privada, né? Dolarizar o preço da gasolina, vendeu boa parte das refinarias, e a gente está nas mãos de uma dolarização, de uma flutuação desse preço da gasolina, que nunca cai, só sobe, né? E que influencia diretamente a volta da inflação. Então, como é que alguém pode perguntar por que o Brasil, por que um governo precisa de uma petroleira? Precisa para intervir. Por que o governo precisa ter estoque de alimentos? Por quê? Porque na hora que um grupo que produz um determinado alimento vai tentar aumentar esse preço, o governo vai lá e oferece aquele alimento que está nos armazéns públicos, e aí o preço baixa. Então, ele intervém para controlar a economia. Tá? Então, assim, precisa. Então, assim, às vezes a gente tem que discutir isso, porque só assim, não é atividade fim do governo, mas a gente tem que olhar para o público, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais profunda. Tá? Então, por exemplo, o correio no interior do Ceará não é uma atividade lucrativa. Um hospital privado no interior, lá no Parajuru, não vai dar lucro. Se não vai dar lucro, então não vai ter. Né? Uma universidade no interior do Ceará privada não vai para lá, porque não vai dar lucro. E aí eu vou deixar aquela população sem uma universidade, sem esse serviço, aí eu vou trabalhar só segurança, educação básica e tal. Não é assim, não pode ser assim, porque senão você vai deixar uma parte substancial da população, principalmente aquelas que estão no Amazonas, estão no interior do Nordeste, sem acesso a serviços que são básicos, sim. Beleza, vai, Leonardo. A questão de saúde, segurança e educação, a gente não tem como mexer, porque da forma que está, ainda está muito precário ainda, tem muito a melhorar. Por mais que a gente tenha, hoje é misto, né? A gente tem escolas particulares e escolas públicas, tem hospitais particulares e hospitais públicos, segurança privada e segurança pública, né? Mesmo assim, ainda é deficiente. Tá? A questão da Petrobras e dos Correios não é só privatizar, é um erro você chegar e jogar na mão da empresa. Não é isso que eu defendo. Aí sim você abrir concorrência, seria 5, 6, 7 empresas, por que não? Tá? Na exploração do petróleo, é porque o petróleo nacional, o nosso petróleo brasileiro, ele é muito ruim. Tá? Se você comparar o nosso petróleo com o petróleo lá no Emirados Árabes, a questão da qualidade é totalmente diferente. O nosso precisa passar por um processo muito árduo de refinaria. Já lá não, lá é praticamente tirado do solo diretamente para o carro, para o combustível, que é um petróleo mais antigo, é um petróleo já bem mais refinado. Tá? Então, o detalhe seria esse. Você não pode abrir e jogar por a ideia é desmembrar e tirar essa questão do monopólio. Tá? Você ficar na mão de apenas só uma questão. O monopólio da Petrobras já foi quebrado faz tempo. Faz mais de 10 anos que esse monopólio foi quebrado. O monopólio dos Correios no Brasil não existe, ele já foi quebrado. Tem Varig Log, tem várias empresas de logística que fazem o trabalho exatamente igual ao dos Correios. Então, você dizer que precisa ser quebrado esse monopólio já foi quebrado. Ele não existe. Faz mais de 10 anos. Não, a questão dos Correios, você tem transportadora, mas ainda não bate. Os Correios, é como você falou, ele consegue atingir lá no interior do Cariri de uma forma de custo bem menor. Então, por quê? Porque ele já tem uma malha já pronta. Então, a ideia seria aproveitar essa malha, uma coisa que uma transportadora não tem. Ela não tem um centro de distribuição em todas as capitais brasileiras. Não tem. Então, o Correios tem isso. A questão da Petrobras é esse, que ela tem concorrência aqui no Brasil. Tem, faz mais de 10 anos. Tem, viu? Tem. E qual seria? Várias, cara. Aqui tem ESSO, tem várias americanas explorando petróleo no Brasil.
A Texaco, a ExxonMobil, a British Petroleum, as estatais chinesas. Eu já ia falar isso. Tem Já ia várias. falar. Com relação ao que ele falou, duas empresas públicas, como eu estou falando aqui do ponto de vista, vamos colocar aqui do ponto de vista de defesa nacional. Só um ponto, tem outros pontos. Empresas públicas como Caixa Econômica e Correios têm a função de integração do território nacional. Colocar uma empresa, por exemplo, uma agência da Caixa Econômica, por exemplo, vamos colocar aqui em Serra Verde, no interior de Redenção. Uma agência da Caixa Econômica lá, por mais que não tenha movimento, tem a função de, por exemplo, entregar os benefícios de prestação continuada e pagamentos de agentes de saúde que não tem condições de ficar saindo da zona rural para Baturité, para ficar pegando o seu benefício. Então, ele tem a função de integração do território nacional e também de conservação do tecido social. Mesma coisa com os Correios. Ele pode ter agentes em todo o caso que não tem uma movimentação e o cálculo econômico talvez fique no vermelho, mas que tem a função, sim, de integrar o tecido, de integrar o território nacional e de proteger e conservar o tecido social. Com relação à Petrobras, eu fujo do argumento da defesa nacional, que é óbvio, já que a gente está lidando com combustível fóssil, que é basicamente o motor da economia, e vou para um argumento ou outro. Por exemplo, o Ciro usa muito esse argumento, inclusive. Não existe nenhum país sério, como por exemplo da OPEP, que entregue a sua produção para a iniciativa privada. Vamos lá. Arábia Saudita, Aramco, a produtora de petróleo estatal da dinastia Saud, lá da Arábia Saudita. Você vai para o Kuwait, para o Catar. Vamos sair do Golfo Pérsico e vamos, por exemplo, para a Noruega, que é um país bem, assim, não é uma ditadura, é uma empresa estatal. Né? Mas os Estados Unidos... Bom, a gente está falando das Sete Irmãs. As Sete Irmãs, na verdade, é uma fachada que serve aos interesses do governo americano, com o estrito controle das Forças Armadas Americanas, que financiam essas Sete Irmãs a pretexto de defesa. Então, quando você vai olhar, o investimento estatal está presente nesse negócio, e pegar e privatizar uma sociedade de economia mista como a Petrobras é uma coisa que não tem sentido. Né? Eu não nem falei da China, mas a China já é óbvio como é que a coisa funciona por lá. Mas você vai, por exemplo, para a Inglaterra, uma monarquia constitucional secular e que está lá com a British Petroleum, que basicamente funciona com dinheiro investido do M6. Então, assim, não tem sentido você, por exemplo, falar em privatizar os Correios, porque a concorrência já foi quebrada, não tem monopólio. Petrobras também não tem monopólio, Caixa Econômica também não tem mais monopólio. Na verdade, o que eles fazem é conservar o tecido social e integrar o território nacional, coisas que são importantes em qualquer aspecto. Tá? Eu não considero isso. Com relação à terceira via, eu acho que o próprio termo já é um termo que induz a erro, né? Porque ele é fruto de uma época onde havia Guerra Fria, aí havia ali comunismo, o mundo capitalista, e a terceira via se consolidou como social-democracia, que eu já falei que é uma coisa que acho que não existe mais como antes. Mas, para ser bem simples, viu, Jonathan, professor José Maria, Mourão e Léo, eu acho que a terceira via existe, é Lula. A terceira via é Lula. Não tem para onde correr. Né? Quando eu vi a terceira via todo dia com um candidato diferente, né, tinha mais candidato do que voto, eu percebi que aquele negócio ali estava errado. O povo estava perdido. Então eu vi que realmente não tem terceira via. Terceira via é Lula. O candidato conservador é Lula. Entendeu? E o candidato da esquerda também é Lula. O candidato fascista, aí tem. Tem um e dois. Se você puxar bem, tem um segundo aí. É o fascista que come farofa no chão e o fascista que come de garfo e faca. Não vamos dar nome aos bois para não ter problema. É um gourmet ou premium. Gourmet ou premium. É gourmet ou premium. Pedro Mourão, me diga uma coisa, velho. O que você achou aí dos acontecimentos neonazistas? E Pedro caiu aqui. Pedro? Liga o microfone. Recording is on. Pedro, me diga uma coisa. O que você acha dos tiros nos pés que Cirão das Massas está dando e sobre os recentes acontecimentos
neonazistas e comunicadores aí na internet? São duas perguntas distintas. Então, deixa eu anotar aqui. Eu sou muito metódico porque eu sou um sociólogo esquisito. Comigo é assim, eu sou tipo a FM 93. Comigo é pouco papo e só sucesso, tá ligado? Muito bem. De conversinha, não. Então, vamos lá. Primeiro aí, Cirão e os seus tiros nos pés. Eu queria dar um retrocesso, eu gosto de retroagir, eu sou mastigador também, eu gosto de mastigar. Vamos mastigar um pouquinho. Antes de pensar a terceira via, eu acho que devemos pensar o seguinte: quem escolhe os escolhidos? Quem escolhe quem pode ser candidato? Quem escolhe quem pode se escolher? É o povo? Não, são os partidos. Os partidos detêm o monopólio do poder político no Brasil, em parte. Em que sentido? Se você hoje, João, fosse candidato por qualquer partido, vou me perguntar: você tem dinheiro para se candidatar? Você é quem do quê? Uma pessoa simples, um cidadão comum, um cidadão, digamos, um cidadão padrão em nível estatístico, né? Um standard, né? Ele não vai ter condições de se candidatar. A representação política é uma mentira. Começa daí a brincadeira. Após isso, você tem os escolhidos pelos partidos e escolhidos pelo grande capital. Ok. O financiamento de campanha vai ser destinado para todos. O mesmo banco que financia o Lula, financia o Bozo, financia o Moro, financia a Marina, financia o Jesus, financia todo mundo. É uma loteria em que todos os bilhetes já foram comprados. E o povo não vai ter acesso a nenhum. Vai só pagar o pato, literalmente. Então, enquanto a gente não houver uma democratização do acesso à política pelo povo, nós não vamos resolver esse problema, é um problema estrutural. A terceira via, ela é uma piada de mau gosto. Hoje é uma piada de mau gosto. Porque ela é uma terceira via que sempre tende para um lado só. É uma terceira via que sempre tende aos poderosos. Nunca tende ao povo. Então, nesse sentido, eu queria botar o seguinte: economia de mercado liberal, que é o que a terceira via coloca. Geralmente é essa conversa deles. Economia de mercado liberal. É liberal para quem, amiguinho? Para quem está liberado esse mercado? Para quem tem dinheiro. É igual a conversa do Zancap. Não, vamos acabar com o Estado. Cada um com o seu dinheiro livremente vai se interagir, construir. Não, amigo, isso aí vai virar um faroeste, uma milícia. Você está querendo botar todo mundo com dinheiro e com arma na cintura. Sabe o que acontecer? Voltamos para o faroeste. Ganha quem tem a bala, ganha quem tem o dinheiro. E eu não quero voltar para a barbárie, cara. Eu não quero voltar para a barbárie. Ou você é neoliberal, ou você é nacionalista. Ou você é a favor do Brasil, ou você é neoliberal. Os dois não dá. Não dá para apertar os dois botões ao mesmo tempo. É igual aquele meme. Não dá para apertar os dois botões ao mesmo tempo, amigão. Ou você é a favor do Brasil, ou você é neoliberal. Certo? Primeiro ponto. Não dá para... Você pode fazer uma negociação e trazer empresas de fora, colocando princípios normativos, respeite os direitos dos trabalhadores, respeite isso. Nós podemos te dar isso, isso, aquilo. É negociação. Só que no Brasil não tem negociação. O Estado é uma cachorra que abre as pernas. Qualquer um que faz carinho no Estado, qualquer agrado, vai lá e abre as pernas. Bem, eu tenho uma frase para dizer sobre isso, que é o seguinte: que muito se abaixa, porque eu gosto muito da economia verbal, sabe? Você tem que mandar o papo reto para as pessoas. Sem perder a essência, né? Sem ficar no raso. Isso é didática, né? O professor tem essa mania. Quem muito se abaixa, acaba mostrando os fundos. Quem muito se abaixa, mostra a cueca, certo? É essa a terceira via. Se abaixando sempre os interesses de fora. Se abaixando sempre para poder manter o poder. Não é um projeto de governança, é um projeto de poder. Poder para quem? Para eles. Simples assim. A cara da minha avó. A cara da minha também. Tô ficando velho, tô ficando cada vez mais me apropriando da sabedoria popular, sabe? Porque eu acho que ela é a essência, sabe? E eu sou cientista, então eu gosto de buscar as essências. Quem muito se abaixa acaba mostrando os fundos. A terceira via, vamos dizer quem é os nomes da terceira via. Moro. Qual é o projeto do Moro? Alguém sabe dizer? É que igual o último CD do Caetano Veloso. Quem é que ouviu? Quem é que ouviu o último CD do Gilberto Gil? Eu lá sei, meu irmão. Ele quer acabar com a praga da pobreza. Ah, sim, me lembrei, obrigado. Então... Com a Você não pode cair na armadilha da pobreza, pronto. Não cair na armadilha da pobreza. Ele vai acabar com a pobreza matando todos os ladrões pobres. Muito bem, parabéns. Esse aí se manja muito. É um gênio. O miserável é um gênio. Cara, brincadeira, né? Vamos lá, o Moro não tem projeto. O Ciro, ele tem um semi-projeto. Temos que ser cautelosos com o Ciro. Ele não é um cara estúpido, ele é um cara inteligente, ele é um déspota, mas é um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? Ele é um semi-ditadorzinho, vai colocar a família dele toda para trabalhar no gabinete,
mas vai pensar em colocar projetos para o povo para poder fazer um cala-boca mínimo. Seria o quê? Uma coisa próxima da social-democracia. Bem próximo disso. A Marina, de 4 em 4 anos, ela aparece da floresta e diz: olá, gente, estou aqui. Não tem projeto. Então, quais são os projetos? Não há. Há projetos de poder. Não há projeto de políticas públicas. Eu sou da área de políticas públicas. Eu amo a política pública, sabe? E a política pública não trabalha com ideologia. Trabalha com resultado. Resultados. Não é ideologia, é resultado. Política pública é resultado. Quem falar outra coisa foi uma besteira. Privatização não é um projeto de progresso agora. Vamos dizer assim, vamos imaginar assim, sua casa está pegando fogo, né? Brasil, sua casa está pegando fogo. A cozinha está esculhambada. A varanda está um lixo. A sala está cheia de bicho. Aí não, eu vou vender aqui um sofá. Vou vender aqui a TV. Você já está ferrado, amigão. Não venda não, meu filho. Seja a cabecinha. Vamos reformar primeiro, né? Quando você quer vender uma coisa, você primeiro reforma. Vamos lá, voltando para o básico. Então, a privatização não é um projeto sadio para ninguém agora. Aliás, é sadio para algumas pessoas. Para quem vai comprar a peste de banana. Porque os Correios é um exemplo bem interessante. Vou pegar até o caso do Serpa, que se quiser Maria citar o caso do Serpa, não citou, mas é um caso bem emblemático. É o caso dos Correios. Existe uma grande quantidade de imóveis dos ativos do Correio que não estavam catalogados no inventário até então, né? Que eu saiba, e foram vendidos junto do pacote e não tinham sido arrolados com os valores atualizados. Ou seja, o cara, tem um aqui na Aldeota, eu moro na Aldeota aqui, eu sou um burguês safado. Eu moro aqui e tem uma agência dos Correios aqui perto, cara, do lado do shopping, avenida, ou seja, hipervalorizado. Por quanto esse negócio foi comprado? Mixaria. Mais uma vez, entregamos tudo de bandeja, porque nós deixamos pessoas incompetentes no poder. 99% dos políticos não sabem porra nenhuma de política pública. Não sabem porra nenhuma de economia. São meros trabalhadores profissionais para ganhar o seu dinheirinho do povo ali suado. É só isso que eles querem, e nada mais. Então, voltando, a ideia do... Para que serve os Correios? Os colegas já colocaram muito bem, eu acho que tem serviços públicos que a iniciativa privada não vai querer, porque não é rentável, e são necessários. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto vale a Mona Lisa? Quanto vale? Não vale nada. Não serve para nada. A Mona Lisa não serve nem para você limpar a bunda, porque o papel dela é grosso. Mas por que a gente não destrói a Mona Lisa? Porque a arte, cara, é cultura, isso não se compra, isso não se vende. Isso é necessário e não tem preço. Quanto é que vale a sua mãe para você? Quanto é que vale o bem-estar? Não tem preço, filho. Simplesmente não tem preço. Estamos vendendo tudo a preço de banana. Tem coisas que não se pagam, mas também não se vendem. Então, voltando aqui, a ideia vou contar um caso para exemplificar isso. O SERPRO, para quem não sabe, é um órgão público que detém o processamento de dados do governo. Sejam contas, etc., cadastros, formulários públicos, tudo que é de informação digital passa pelo SERPRO. O que acontece? É estratégico. É um setor estratégico. O que aconteceu? Privatizaram, né? Privatizaram? Privatizaram já? Estou em processo, né? Estavam querendo. Mas o que acontece? Se você deixar isso aí numa Amazon Web Services da vida, um Google Cloud da vida, esses serviços privados internacionais, eles podem fazer simplesmente assim, ó. Não, no dia que vocês não pagarem, os dados são meus e dane-se. E aí? Se vire. Ah, mas o governo tem poder para pagar. Depende. Se eles colocarem juros abusivos, colocarem valores cada vez abusivos, ele não vai ter. Ele pode pegar esses dados e pegar para si e acabou. Chama-se rápido de dados. Ele está sequestrando os seus dados, né? Basicamente. E a outra questão é dos neonazis, né? Cara, eu fico profundamente triste em ver que ninguém deu um murro na cara daquele filho da puta, sabe? Porque era necessário. Era necessário. Eu sou um cara profundamente budista, acredito. Eu sou um cara violentamente pacífico, mas com criminoso não se negocia. Eu não negocio com terrorista. Eu não negocio com criminoso. Se você cometer um crime, meu amigo, e eu sou funcionário público, e eu vejo você fazer, vou estar prevaricando. O que é isso? Fechei os olhos, fiz vista grossa. Que foi o que os dois bonitinhos, o deputado, o Kim Coisinha, que também apoiou o nazismo na hora, e a dona Bonitinha também fizeram lá na hora, passaram um pano. Eles deviam estar presos. Todo mundo na sala era para estar preso. Quem não se levantou e deu voz de prisão foi complacente. Complacente. Eu fiquei muito triste porque você não trouxe um bolsominion para cá. Você trouxe a galera neoliberal. Eu entendo você amigo neoliberal. Eu lhe entendo. Você quer din-din. Tudo bem. Mas não mate os amiguinhos.
Tá entendendo? Eu consigo negociar com o neoliberal. O que eu não consigo negociar com o nazista, com o criminoso. Aí não se negocia, se destrói. Valeu, Pedro. Vamos lá. Leonardo, quer falar uma coisa aí sobre os neo-nazi? Só para encerrar, que eu tenho que sair, cara. Porque eu tô Beleza. Pois dá no as suas trabalho considerações aqui. finais aí. Meu chefe é liberal, tá? Meu chefe me liberou para fazer a live. Cara, é o seguinte, aquela questão do episódio, cara, neonazista, cara, o monarca ele não é neonazista, não é nazista, nem nada disso. Ele é só um cara que falou besteira, tá? O problema é que ele são idiota, gente. o problema que tá, no ponto que tá o problema é que ele tem um grande alcance, tá? Um cara que é comunicador, que é influenciador, ele não pode profanar uma frase daquela, entendeu? Eu acho que foi um grande erro, eu acho que ele deve estar arrependido, vai sofrer as consequências. A primeira coisa delas é financeira, com certeza. Eu acho que é o ponto que mais dói, né, para você punir uma pessoa é ter o corte financeiro. Então, eu acho que ele vai sofrer com isso. Tá? Eu não culparia o Kim ou a Tabata por estar lá, ou por sei lá, não ter sido mais radicais, como o Pedro falou, que um cara que falando uma frase dessa teria que ser radical, teria que dizer, não é assim, já cortar logo. Eu acho que eles foram muito complacentes, tá? E eu acho que foi um episódio lamentável, tá? Infelizmente, se a ideia dele fosse botada em prática, muitos iam se filiar ao partido neonazista. Eu considero que há uma população brasileira que seja neonazista, fascista, tá? Só não concordo que os neoliberais são fascistas. Se coloca fascista e neoliberal na mesma frase aqui, eu fico doido, tá? Eu acho que uma coisa que não tem nada a ver, um fascista nunca vai ser liberal, jamais será liberal, tá? Da mesma forma que um ditador não seria liberal, tá? E é isso, eu acho que eu queria agradecer a vocês aí pelo convite, espero participar em algumas outras vezes, tá? Infelizmente não foi no meu melhor horário, mas foi um prazer conhecer vocês e até mais uma próxima. Valeu, meu irmão. Grande abraço. Até a próxima. Grande abraço. Tchau. Pedro Mourão, você que levantou a mão primeiro. Vai lá, Pedro. Fala um pouco aí o que você acha e sobre o Adriles Jorge ter saído 2 dias depois da Jovem Pan. Eu queria ser gentil, eu sou um homem gentil, sabe? Eu sou um pouco radical na minha palavra, mas eu queria ser gentil, eu quero ceder a palavra para os colegas agora. Beleza. Terminou, professor Zé Maria? Eu queria até ouvir o Pedro primeiro, mas eu... Bom, vou deixar ele para atender à vontade dele. Mas só para destacar um ponto, né? Quando o Leonardo disse que o cara, não sei nem o nome, o monarca não é nazista, né? Eu entendo o que ele quis dizer, né? Quis dizer que não é um cara que deseja ou que pensa que todo judeu deve morrer, tá? Eu entendo nesse aspecto, né? Mas um nazista, né, ele não chega no patamar de efetivamente de genocídio, de matar os judeus, de perseguir os judeus, ou de uma outra categoria, da noite para o dia. Isso é um processo. Né? Isso é um processo. Então, as coisas... Inerente isso. Exato. Então, quando você começa a admitir a ideia, né? Você começa a admitir a ideia. Não é tão... Pô, calma. Aí não é assim, eu não seria, mas... Né? Aí daqui a pouco a ideia está admitida, né? E aí, bom, agora eu posso ser aquilo que eu disse antes que eu não era. Depois... Então, isso vai uma gradação, né? Isso... O cara tem uma certa... Não estou dizendo que ele tem, mas assim... o nazista ele não nasce nazista e querendo o genocídio de judeu, por exemplo. Isso é um processo. Tá? Não foi da noite para o dia.
E então a gente também não pode normalizar e dizer, não, o cara estava bêbado, ou o cara não é, ele falou aquilo, mas não é. Não é, mas ele tem potencial de ser. Entendeu? Então, ou seja, ele tem um germe ali, tem admitir aquela coisa não é aceitável, não é tolerável. Né? Então, só queria fazer esse parênteses, mas acho que Pedro e Jorge podem até falar melhor sobre isso. Nesse viés, eu faço a pergunta para os três, né? Tiveram com a fala. Nesse viés, nós temos um comunicador de uma empresa privada que ele perde, ele é sumariamente cancelado e sancionado de forma financeira, contratos, etc., porque ele tocou diretamente na ferida que são classes dominantes, são empresários de descendência judaica que se concentraram e iniciaram todo o procedimento de cancelamento contra ele, de esfacelamento daquela ideia. No entanto, não acontece a mesma coisa com o atual governo, onde nós já vimos a política do apito de cão, onde nós já vimos diversos signos neonazistas, fascistas, copo de leite, cosplay de Goebbels, e aí vai. O que vocês acham? Sinais. O que vocês acham dessa brincadeira quando a gente compara isso nesse momento? Vai lá, Jorge, quer falar? Quero. Eu queria dar um passo atrás. E o Mourão né, falou uma coisa interessante. Ele disse lá atrás, estava falando sobre a sociedade alemã. Não, acho que foi a sociedade alemã que ele falou que já estava pronta para o discurso nazista. Se não fosse aqui, provavelmente seria outro. É meio complicado fazer contrafactual em história, mas essa tese que ele falou, um grande historiador chamado Richard Evans escreveu 3 livros, 3 catatal, assim, a chegada do Terceiro Reich, o Terceiro Reich no poder e o Terceiro Reich na guerra. A gente está falando de coisa de 2.000 páginas. Esse catatal basicamente diz exatamente o que o Pedro falou. A sociedade alemã estava prontinha para o nazismo. Estava prontinha. Hitler foi aquele que soube capitalizar melhor o espírito, o Zeitgeist, né, como os alemães chamam, o espírito do tempo. Ele percebeu que a sociedade alemã queria um líder nazista, as condições estavam todas prontas, e ele foi aquele que emergiu e ficou no poder até o seu suicídio. No Brasil, eu digo que foi a mesma coisa. A sociedade brasileira virou à direita a partir de 2010, 2011. Eu percebi algo muito estranho com a lei das empregadas domésticas, um teor altamente fascistoide, né, de classe média, geralmente é por aí que vem. Marilena Chauí estava correta, tá, infelizmente, e eu percebi que tinha uma coisa muito errada ali. Vieram as manifestações de 2013, começaram com um passe livre, mas depois descambou por um troço completamente apolítico, fascista, e aí começa. Aí pronto, aí a caixa de Pandora foi aberta, e como tem o mito fala, né, o mito da caixa de Pandora fala, todos os males de lá saíram e só ficou a esperança na caixa. Então, eu acho que, na verdade, a gente olha para isso tudo que estava pronto. O Bolsonaro foi aquele, a população queria exatamente isso. Entendeu? Eles não queriam um fascista na mão limpa, eles queriam um fascista mesmo, que come farofa, que cai farofa no chão, entendeu? O cara que come lamba o dedo, por mais que ele não seja assim no privado, aquilo ali é só um discurso externo, mas é isso que a população queria, entendeu? Com relação a se o monarca é fascista ou não, eu digo o seguinte: comparar o fascismo, o neofascismo, com o fascismo original, né, o fascismo 2030, é anacrônico. O fascismo, o neofascismo, ele tem elementos que dialogam com o anarcocapitalismo, por exemplo, elementos que dialogam, por exemplo, com discursos de supremacia. Então, você vai ver, por exemplo, eu não quero falar nome, cara, mas tem um assessor da Presidência da República que ele é abertamente fascista, pô. Você percebe claramente, entendeu? Você percebe, por exemplo, o antigo ministro das Relações Exteriores, aquele Ernesto Araújo, aquele doido, conversando, fazendo uma live com um supremacista branco canadense chamado Stefan Molyneux. Que diabo é isso, pô? Que porra é essa? Sabe? Porque se você olhar o movimento fascista, outra coisa, o movimento fascista original dos anos 20 e 30 era um movimento, sim,
eminentemente iliberal. Ele não era liberal, ele era antiliberal e anticomunista. O fascismo neofascista, ele é sim liberal. É claro que isso tem que ser debatido, né, tem que se construir um diálogo na academia e fora da academia, mas dá para perceber claramente que o fascismo do século XXI, ele não é um fascismo iliberal. Ele é liberal, às vezes cambando para o ultraliberalismo anarcocapitalista. Tá? E indo para o caso concreto do Monark e do Adrilles, eu digo o seguinte: o Monark não é fascista? Não, olha, não sei. Cada um sabe a dor e as delícias de ser o que é. Eu não sei o que, é que ele pensa na cabecinha dele, não. O que eu posso dizer, o que eu posso botar na conta dele, claramente, é ele abriu um bueiro horroroso. Não à toa essa história do Adrilles aconteceu porque o Adrilles estava comentando o caso do Monark. E no final, ele encerra a fala dele com o Sieg Heil. Ele encerra a fala dele com o Sieg Heil. Não adianta dizer que foi Chauzinho, que estava ajeitando o paletó. Não dá para meter essa, mais chata. Então é o seguinte... Isso era política de apito de cão, Jorge? Não, no caso do Adrilles, não é nem dog whistle, não. Não é dog whistle mais não, cara. Isso aí é propaganda aberta, entendeu? É alto-falante, a gente já tá no alto-falante do carro do pão. Isso aí. Porra. O que tem que fazer é o seguinte. Uma vez eu comentei na minha rede social, também ninguém lê, mas tudo bem. Eu coloquei o seguinte: uma hora os fascistas serão ser enfrentados com violência. Essa hora pode estar bem perto. Como diz aquele Costa, aquele seriado lá americano, The Good, esqueci o nome agora, cara. Que tem um personagem lá que ele tá no meio de uma porradaria lá da eleição de republicanos e democratas. Ele fala: tá ok você bater no nazista. Tá ok, não tem problema nenhum não, porra. Ninguém vai perder Real Mário por isso não. Entendeu? Bastardos Inglórios, eu ia lembrar aqui, né? Bastardos Inglórios fala que não tem problema nenhum. As pessoas estão se esquecendo disso. Porque a partir do momento que você se senta para debater com os troços desses, você está legitimando essa porcaria. E essa porcaria não pode ser legitimada. Infelizmente, vai chegar uma hora que você vai ter que resolver isso na violência. Aí a gente vai precisar de toda a ajuda possível, chato. Vamos precisar dos anarcos, vamos precisar dos stalinistas, seja lá, os bolcheviques, os trotskistas. Vamos precisar da porra toda. E dos liberais antifascistas. Porque há liberais antifascistas também. Vamos precisar de tudo isso, cara. Porque não vai ser um troço bonito de se ver. E outra coisa, isso também é mais mas isso deixa para outro momento, mais uma herança do seu Olavo de Carvalho, tá? Mas deixa isso para outro momento. Pedro Mourão. Eu fiz aqui meus apontamentos. O colega, eu fico muito triste com você, Jonathan. Você não trouxe um bolsominion para mim, rapaz. Eu queria jantar tava com fome. Sacanagem, que me marmita. Porque eu não fujo de debate, sabe? Eu acho que a Márcia Tiburi, ela teve uma atitude... Eu não sou de julgar, mas eu acho que ela tem envergadura moral e ela tem conhecimento para destruir qualquer um no debate, sabe? Qualquer Zé Doidinho. E você percebe que esses caras não têm embasamento nenhum, sabe? Eles não estudam muito, só estudam um seu nichinho fechado, são muito mentezinha fechada. Eu estudo, cara, eu tive que estudar por do Olavo de Carvalho, sabe? E eu ganhei alguns traumas com isso, né? Mas tudo bem. Meu terapeuta vai receber a conta dele. Aí o que acontece? As consequências de um crime. Aí, o caso do Monark, eu acho que não dá para botar a culpa na cachaça, né? Não dá não, né? Não dá não. E muito... Eu sou o primeiro do diálogo, sabe? Se eu tivesse lá, eu vou dizer o que é que eu faria. Eu termino o deputado dito. Você vai ter uma chance agora de se retratar. Você quer pedir desculpa? Não. Tá todo mundo preso. Vou ligar aqui pra polícia, vamos ver como é que vai ser essa brincadeira. Mas não sei o que, não sei o que. Não, você vai receber na delegacia, parceiro. Você não é legalista? Você não é liberal? Você não é o bichão? Vamos ser o bichão na delegacia, papai. Você não é o bichão? Vamos conversar com o delegado. O delegado não quer enquadrar? Não tem problema não, papai. Tem a corregedoria também. É o que o Kim tá falando pelo PGR, né? Que está... Pode ser. Vamos pegar todo mundo, todos os órgãos públicos para poder. Aí eu meti a porrada no cara. Eu fiz o trabalho da polícia, amigão. Ele é um criminoso. Não há diálogo. Eles não gostam de bandido bom e bandido morto? O papo não é esse? Eu sou muito assim. O freguês é que dita o serviço. Quem manda aqui comigo, quem manda é o freguês. Você que vai dizer como é que vai ser minha conduta com você. Então, é o seguinte.
Você vai ter uma chance. Se você não se detratar agora, a gente vai cair na porrada e a polícia vai bater aqui. É esse meu papo. Simples. Não tem como negociar com bandido. Quem negocia com bandido é bandido também. Então, vamos pensar as consequências de um crime, né? As consequências de um crime para um pobre são as piores. Sempre. A lei protege o rico e esmaga o pobre. Simples assim. Existem consequências para mim, que sou pobre, mas para você que você pode protelar o processo, você pode ir lá, você pode pagar advogado, você pode conseguir... O defensor público não tem condições de lidar com tantos processos que ele tem. É precarizado a defensoria em todo o Brasil. Então, a consequência para ele, o Monark, foi o quê? Se afastar do podcast, que é dele. Ele é acionista do podcast junto com o Igor Venom. Eu acompanho o podcast, eu gostava, cara, até porque eu quero me inteirar da mentalidade da juventude. Eu gosto de ver as coisas. Por mais que eu discorde, eu tava lá vendo aqui e acolá, mesmo dando dislike naquela porcaria, sabe? Ele é acionista, o Igor também é, e eles contrataram um CEO há um mês ou 2 meses atrás, para poder gerir a empresa do Flow. Pela incapacidade deles mesmos de gerir, tudo bem, você está, né, fazendo o seu negócio, mas ele ainda está faturando. Todos os podcasts, aquele de ciência, o das menininhas, o de humor, todos que são gravados no estúdio do Flow, estão rentabilizando para eles. Você tem que bater onde dói, tem que bater no dinheiro deles. Confisca essa porra. Confisca o dinheiro do neném, ele não é bom para falar? Tem que ser bom para segurar o rojão também, meu amigo. Você atingiu o bem público, e o bem público vai lhe atingir. Em relação à ideia de esquerda e direita, eu queria só colocar um ponto. Eu, sinceramente, eu não enxergo mais... os amigos neoliberais aí foram muito tranquilos, sabe? Eu fico até feliz de ter visto a galera, mas eu queria muito um Bolsonaro para almoçar. Mas no Brasil hoje, não existe, que eu não almocei ainda, não existe mais esquerda ou direita. Não existe. Existe o quê? Existem pessoas que se importam com os outros e pessoas que se importam com dinheiro. Você é a favor dos vivos ou você é a favor das coisas mortas? Jesus era a vida. Eu não sou cristão, eu sou budista. Mas Jesus era a vida e os princípios cristãos são muito pautados nessa ideologia de direita, né? Cadê essa ideologia sendo colocada em prática, sabe? Quem é a favor da vida? Dinheiro está morto, dinheiro volta, dinheiro vem, e é do jogo da vida. Mas as vidas não voltam. As vidas não voltam. Nós estamos tendo uma perda hoje dos nossos idosos, dos nossos velhos com a Covid, dos não vacinados, por um massacre. Está sendo executado um massacre no Brasil, a olhos vistos. Só não enxerga quem não vê, quem é cego. E eu queria deixar aqui uma frase de um irmão anarquista que dizia o seguinte: quem estará nas trincheiras ao seu lado? Isso é importante, mais do que a própria guerra. Eu não vou me aliar com o neoliberal para poder fazer esse projeto aí que o pessoal está falando. Jamais. Jamais. Eu vou me aliar em quem se diz a favor do povo. Eu sou povo. E estou do lado do povo para sempre. Porque foi a universidade pública que pagou minhas contas, foi a universidade pública que me deu o que eu tenho, foi a universidade pública que me deu o conhecimento que eu tenho, e sem ela eu não seria metade do homem que eu sou. E agradeço imensamente ao meu orientador, o professor Zé Maria Monteiro, que está aqui hoje, fortalecendo essa força aí, dando força para a gente, e colaborando nas trincheiras. Obrigado a vocês, obrigado, Jonathan, obrigado aos colegas neoliberais. E é isso aí, vamos que vamos. Para frente, Brasil! Valeu, Pedro! Professor José Maria, por favor, sua opinião aí e suas considerações finais. Eu acho que Pedro resume brilhantemente, não é à toa que é meu aluno também, né, e colega de pesquisa, hein? Mas Pedro resume bem, e eu gosto de uma frase que eu acho que é do Mujica, né, quando perguntaram para ele o que é ser de esquerda, né, e ele diz que é mais ou menos se você inclui as pessoas ou se você exclui as pessoas, né? Se a tua ideologia, eu acho que é Paulo, não sei se é o Mujica ou é o Paulo Freire, né? Se a tua ideologia inclui as pessoas ou se ela exclui. Então, eu acho que hoje é isso aí mesmo, tá? E isso bate diretamente com o cristianismo. Para quem, né, o Pedro é budista, eu sou cristão, mas quem segue o Jesus de Nazaré é exatamente isso, né, cara? Se você inclui todo mundo, se você, eu vou gerir o bem público para o bem de todos, ou se eu vou gerir para o bem de poucos, né? Excluindo, explorando aqueles muitos. Então, basicamente é isso realmente hoje que a gente pode categorizar aí
né, essas vertentes políticas. Eu vejo muito assim. E eu vejo muito o seguinte, eu lembro muito de uma frase do padre Hermano, né, que uma vez se encontrou com um cara do FMI em Salvador, num ônibus por acaso, e aí começaram a conversar e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não, eu trabalho no FMI, estou aqui num evento e tal. Que a gente está planejando, tal, investimentos. E aí padre Hermano olha para ele e diz: você incluiu os pobres? Né? Você pensou nos pobres? Seja qual for a sua iniciativa, seja qual for o seu projeto público, né? A sua política pública, você incluiu os pobres? Você colocou os pobres dentro? Está preocupado com os pobres? Porque é isso que, no final das contas, vai importar. É se você se preocupa com os mais pobres ou não. E aí, se você chama isso de comunismo, se você chama isso de cristianismo, não importa muito. Tá? Eu hoje me vejo muito mais como um aluno do Pedro, né? de um aluno de anarquista do Pedro, ou seja, um anarquista em construção, né? Mas para mim me importa o pobre. Você coloca o pobre dentro ou ele está fora, né? Se você coloca o pobre dentro, eu tô dentro também, né? Tô aí, estamos colado, estamos junto. Mas se você exclui o pobre, eu tô fora. Né? Obrigado, professor. Eu queria só mandar um salve aqui. Eu queria só mandar um salve rapidão para a galera da página do Instagram, o Monarquista, que eu sou admin de lá, viu? Galera que puder seguir o Monarquista, galera do WhatsApp do Monarquista aí, tamo junto, viu, galera? Valeu. Jorge Luiz, por favor, sua opinião e suas considerações finais. Bom, com relação à esquerda e direita, né, as pessoas não veem diferença, o que o pessoal... Aproxima teu microfone, Jorge. O que o pessoal não vê mais diferença e tal, é o que os marxistas chamam de pós-política, né? Então, assim, eu ainda vejo diferenças, tá? Sim, eu acho que o espectro político ainda tem aquelas divisões clássicas, né, e tal, mas eu realmente vejo que em tempos extremos como esse, você tem que ter uma união de toda a esquerda, e eu me considero uma pessoa de esquerda, tá? Então, eu seria um social-democrata internacionalista, seria a minha posição, com a direita liberal antifascista. A gente tem que ter essa união, porque esse enfrentamento vai acontecer, Jonathan. Não tem como escapar, vai acontecer. Tá? A coisa está escalando e não tem como. Uma hora isso vai para a rua. Com relação a frases, né? Eu cresci na família evangélica, mas eu admiro muito o Dom Helder Câmara, que tem uma frase que atribuem a ele, não sei se é realmente dele, mas atribuída a ele, que ele fala que quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Então, eu acredito que esse é o meu dilema, sabe assim? Quando eu me questiono e questiono as pessoas por que da pobreza, né? E tento discutir isso, me chamam de marxista, sabe? Mesmo eu não sendo marxista, mas não nego elementos da teoria marxista, né? E me aproprio e uso muitos deles. Mas o que faz de mim, como eu coloco lá na minha bio, não marxista, entretanto, não sou antimarxista, né? E eu acho que vai ser isso. Infelizmente, a coisa vem escalando. A gente vai ver mais episódios de, como é que eu vou dizer, demonstração de nazismo. A gente não está nem falando mais de tudo isso, a gente vai falar agora mesmo, como o Pedro falou. Agora vai ser o alto-falante do carro do pão, né? Do carro do ovo, né? Agora é o carro do ovo. Vai ser o carro do ovo passando na sua rua, né? Faça o seu Ou o carro da rua passando no seu ovo. Então é isso, a gente vai ver essas coisas mais comumente acontecendo e reforço. Vai ser necessário superar diferenças. Anarcos, trotskistas, marxistas-leninistas, entendeu? Social-democratas, liberais antifascistas vão ter que se juntar para entrar nesse negócio, que vai ser feio, não vai ser bonito. Infelizmente, eu lembro agora que o Jones Manuel sempre fala, e é um cara que eu nem gosto muito dele, mas eu acompanho. Ele fala que recomenda a todo jovem esquerdista entrar na academia e malhar e aprender uma arte marcial para bater no fascista. É isso, Jonas.
Valeu, gente. Obrigado pela participação, pela presença de vocês, pelas palavras e sejam bem-vindos para novos episódios no futuro. E obrigado por terem aceitado esse convite. E esse foi o AgoraCast, caro ouvinte. Nós estamos nas redes sociais com @AgoraCast no Instagram, no Twitter, @AgoraC e no Facebook com a página AgoraCast Podcast. Esse foi o nosso programa sobre cenário político brasileiro e até o nosso próximo episódio em breve. Grande abraço. Valeu, gente. Valeu, Jonathan. Boa tarde para todos. Valeu, Jorge, Pedro, Jonathan, até mais. Valeu, Pedro. Valeu, Jonathan. Zé Maria, Pedro Mourão, Jorge, um abraço. Não passarão, não passarão. Espera aí, tu vai postar agora? Ah, vai, eu fui embora. Foi eu.